paz, irmãos. Irmão Geraldo, pode acender essas de trás, por favor? Obrigado, querido. Graça e paz mais uma vez, né? Em nome de Jesus. Irmãos, só lembrando aos irmãos que amanhã nós teremos o encontro das Dorcas. Então, minha mãe, você tem acima de 60 anos, tem um encontro cada sexta com a pastora Wanda. Então, é um tempo abençoado para as irmãs. Um tempo que tem sido, eu creio, pelo que eu vejo, né, pelas vezes que eu tive a oportunidade de ver, muito dinâmico, muito produtivo. Então, ela está te esperando aqui, minha amada, amanhã às 16 horas. E no domingo, nós estaremos aqui na Escola Bíblica, 9 horas, um tempo precioso para todos nós, e à noite, adorando o nosso Deus às 18. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Eu creio que a Jaque vai nos ajudar, né, Jaque? Então, querido, para a gente evitar, só para ganharmos tempo, vamos fazer o seguinte: você vai ler com a gente na tela, vai ficar mais rápido, ao invés de você ficar procurando, a Jaque vai nos ajudar. Atos 27, a partir do verso 21. A gente está na Nova Almeida atualizada. A partir do verso 21, diz assim: havendo... Atos 27... Deixa eu ver se eu marquei certo. Isso. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus. Que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Senhor, fala com a gente hoje, mais uma vez, como o Senhor tem feito, desde o início desse culto. Que bom podermos louvar, que bom podermos nos posicionar em oração. Mas agora, Senhor, nós queremos calar a nossa voz, as nossas distrações. Nós queremos, Senhor, nesse momento fazer aquietar a nossa alma, para que o Teu Espírito tenha liberdade para nos falar, é o que eu te peço. E já te agradeço, toda e qualquer distração seja repreendida, toda e qualquer interferência maligna seja mandada embora, porque somente agora o Senhor, meu Deus, tem toda a autonomia, e o maligno está neutralizado, repreendido em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é as dinâmicas da vida. Diga comigo, a nossa vida. Diga melhor, diga a minha vida é dinâmica. Irmãos, já dizem que a vida não é estática, não é parada. Tem uma frase um pensamento que alguém escreveu que diz assim: a vida é dinâmica, se a gente não anda, ela nos arrasta com ela. Então, irmãos, não adianta dizer assim, não, a vida vai parar. Irmãos, só o Capitão América que conseguiu fazer um negócio desse, porque ele foi congelado, mas do contrário, todos nós aqui, irmãos, a vida nos arrasta. Se você decidir ficar sem fazer nada a partir de hoje, daqui a 10 anos você vai perceber que a sua vida passou. Mesmo se você ficar parado, não tomar decisão nenhuma, não fizer nenhuma escolha, não tomar nenhuma atitude, eu, a partir de hoje vou virar uma planta. Daqui a 10 anos você vai ver que essa planta envelheceu. A vida passou, a vida caminhou e te arrastou, mesmo sem você querer e sem você fazer nada. Porque a vida é movimento.
Então, queridos irmãos, esse texto que nós estamos lendo mostra isso. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro dinâmico. Até o próprio nome já mostra isso, são atos, são atitudes, é algo que movimenta a igreja não está estática, a igreja não está parada. O último versículo de Atos não é nenhuma conclusão. Alguns estudiosos dizem que o livro de Atos não tem uma conclusão formal. Você já leu as cartas de Paulo, geralmente termina que a graça seja com todos, amém. Não tem esse tipo de finalização no livro de Atos. Parece que o livro não acabou, e de fato esse livro ele continua em movimento, porque essa atitude de Atos, através da igreja, ela não parou no capítulo 28, mas ela continua ainda hoje, nos nossos dias, através da igreja de Jesus, através de mim, de você, e vai continuar até Jesus voltar. Olha como é que termina o livro. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na própria casa. Ele estava sob custódia de Roma, como prisioneiro, esperando o julgamento, esperando aquele momento que ele iria ser acusado, que ele poderia se defender também, mas ele passa 2 anos, e eu creio que um propósito de Deus, por isso que nas cartas ele diz que o Evangelho se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana, que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, porque ele estava aqui, ele não podia sair de casa. Estava 2 anos, um guarda cuidando dele, não permitindo que ele fizesse o que ele gostaria de fazer, mas ele está em casa, recebendo as pessoas que queriam ouvir falar de Jesus, e recebe, eu imagino os guardas que iam lá, irmãos. Paulo não perdia tempo, e aqueles dias ali, aquele momento, ele estava pregando o Evangelho. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Não dá a impressão que o livro não acabou? E daí? Parece que quando termina fica uma pergunta, e agora? É porque ele não acabou. É um movimento, é algo dinâmico, é algo que continua até os nossos dias. Hoje eu estava finalizando meu devocional, lendo exatamente os últimos capítulos desse livro. Capítulo 27 e capítulo 26. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E dentro desses capítulos finais, Deus me mostra exatamente essa dinâmica da vida, que a igreja está aí nesse mundo, que a igreja, eu e você, estamos inseridos. Irmãos, e a gente vê aqui tantas coisas acontecendo, tantos acontecimentos dramáticos. A gente vai ler nesses capítulos tufões. Paulo sendo levado de navio para Roma. Deus disse assim, você vai para Roma, você vai testemunhar de mim lá em Roma. Afinal de contas, era uma ordem de Jesus lá no início de Atos. O Evangelho não seria pregado apenas em Jerusalém, mas seria pregado na Judéia, Samaria, mas também chegaria até os confins da terra. E Paulo está indo pregar em Roma, está indo sob custódia, como prisioneiro, mas está indo. Bancado por Roma, bancado pelo Império Romano, porque ele era um cidadão romano também, e então ele é levado, uma escolta o leva a toda uma cena construída, perseguição dos judeus, e aí aparece Paulo sendo levado, tufões se levantam, ventanias, o navio naufraga, Paulo está na ilha e de repente uma cobra pica Paulo, e tantas coisas acontecem, irmãos, justamente para mostrar para a gente que a nossa vida é isso. E dentro dessa ideia da dinâmica da vida, eu queria destacar 3 momentos que acontecem com qualquer um de nós. A primeira coisa, dentro disso, desse entendimento, é que a vida, na sua dinâmica, ela traz momentos de incertezas. Olhe para quem está perto de você e diga assim, se prepare, porque na dinâmica da vida, as incertezas fazem parte.
Irmãos, o que a gente vê aqui nesse capítulo 27 são incertezas. Primeira incerteza que eu percebi, que o Senhor me mostra aí no verso 27, é em relação às circunstâncias. Verso 13 e verso 14 do capítulo 27 vai mostrar algo interessante. Coloca para a gente, Jaque. 26. Olha aí, leia comigo o verso de número 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Só um minuto. Como é que estava soprando o vento? Brando. Você já passou por momentos assim na sua vida? Que as coisas estão tranquilas? Já teve algum momento na sua vida que você diz assim, nossa, que legal? Ou nunca teve? Pelo amor de Deus, a vida proporciona isso também. Nem que seja um pouquinho, irmão. Nem que seja um pouquinho. Aquele momento que você diz assim, que joia, está tão bom lá na minha casa. Nossa, meu marido está tão carinhoso, está me dando presente, está levando café, olha as dicas aí, está levando café da manhã para mim na cama, tem alguma coisa que Deus está operando na minha casa. Meus filhos estão passando de ano, conseguiram uma vaga lá enfim, na faculdade, e parece que as coisas estão encaixando, e a gente diz assim, yes, está ótimo. Está muito bom. Aí vem o verso 14. Coloca para a gente, Jaque. Entretanto, o problema é esse entretanto, irmão. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Tem mais? Não, tem não. Olha aí, verso 14. Não, só até ali, o verso 14. Verso 13, aí vai dizer o que ele fez, né? Imagina, um tufão. E esses dias eu aprendi, irmãos, que existe uma expressão para o furacão e para o tufão. O furacão, ele só acontece nas águas do Atlântico, e o tufão só acontece nas águas do Pacífico. Qual é a diferença de um e de outro? Nenhuma, é só o nome que muda. Se for no Pacífico, é tufão. Se for no Atlântico, é furacão. E pronto. Acabou. Mas um tufão se levanta. Veja, estava tudo tão calmo. O vento sul soprava tão brandamente, tão calmamente, mas de repente, entretanto, vem do outro lado da ilha um tufão. Veja como as coisas mudam de repente, irmão. Isso é a vida. A pessoa está bem agora e recebe uma notícia de um exame que fez. Que sua saúde não está bem. O casamento está indo bem, os filhos estão indo bem, de repente acontece uma situação que desestabiliza tudo. Está tudo tão bem, tem perspectiva no trabalho, no emprego, todo mundo está dizendo aqui você vai crescer, de repente manda embora. Isso é a vida. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos assim, emocionalmente e espiritualmente dependentes das circunstâncias. Se as coisas estão, como o verso 13 mostra, soprando brandamente um vento tranquilo, está tudo bem, a gente está emocionalmente e espiritualmente bem. A gente ora, a gente está disposto, a gente se alegra, a gente sorri, a gente cria planos, a gente sonha, mas de repente, o entretanto, vem um vento mais forte. Do nada ele aparece e nós nos desestabilizamos. E nós ficamos mal, e nós emocionalmente caímos, espiritualmente fracassamos, não temos mais vontade de orar, não temos mais vontade de nos relacionar, não quero ver ninguém, não quero que ninguém venha na minha casa, eu não quero ir mais na igreja, e a gente desestabiliza. Esse é o nosso problema, irmãos. A vida sempre vai nos proporcionar momentos assim, e nós que cremos, nós estamos debaixo da soberania de Deus. Nada acontece a nós, meu irmão, sem o olhar e a permissão do Eterno. Sem que Deus diga assim, ei, eu estou te vendo.
Não me pegou de surpresa, pegou você. Esse vento que se desencadeou do lado da ilha, eu já estava vendo ele de cima. Eu já estava vendo desde quando ele foi formado. Fica tranquilo, eu estou com você. Fica tranquilo, eu estou do seu lado. A minha soberania controla todas estas coisas. Quem vai vencer as eleições, eu não sei, mas o meu Deus sabe, na soberania dele. Irmãos, e nada vai fugir ao controle do Senhor. O problema é quando nós estamos assim, totalmente dependentes das circunstâncias, e aí vem um vento mais forte e a gente desestabiliza. E a gente entrega toda a construção que nós fizemos em épocas de ventos brandos. O problema é que muitos de nós, em épocas de tranquilidade, negligenciamos momentos de fortalecimento espiritual. E aí, irmãos, quando aquele vento vem do nada, a gente é pego de surpresa e a gente desestabiliza. A segunda coisa que me mostra quanto às incertezas que a gente vive é em relação a opiniões e impressões que as pessoas têm acerca de mim e acerca de você. As impressões que as pessoas têm acerca de nós, elas oscilam, elas mudam de acordo com as circunstâncias também. E o problema é que nós, muitas vezes, precisamos da opinião dos outros para definir a nossa identidade. Eu só sou o que o outro diz que eu sou. Então, se um diz que eu sou gente boa, que eu sou legal, eu vou me sentir bem, eu vou ter uma autoestima mais alta, mais elevada. Mas se de repente eu sou escorraçado, eu sou criticado, se alguém de repente eu fico sabendo, se levanta para falar mal de mim, eu já quebro todo, já fico mal, a minha identidade já desaparece, eu não sei mais quem eu sou, eu estou perdido em mim mesmo. Irmãos, olha o que acontece com Paulo. Eu queria que você acompanhasse, está no capítulo 28, Jaque, o versos 4 até o verso 6. Olha aqui, irmãos, as incertezas que a vida traz. Olha comigo. Quando os nativos, veja, o navio tinha naufragado, eles tinham ido nadando para uma ilhota, para uma ilha, e diz assim, quando eles conseguem chegar à ilha, os nativos receberam eles com humanidade, está nos versos anteriores, mas olha o que diz, quando os nativos, Paulo estava ajudando a colocar os gravetos na fogueira que os nativos tinham preparado para eles se aquecerem. Quando Paulo coloca os gravetos, olha o que acontece. Uma cobra, uma víbora, se pendurou na mão de Paulo, picou Paulo. E os nativos disseram uns aos outros, certamente, este homem é assassino. Porque, salvo do mar, a justiça não deixa ele viver. Olha aí, o homem se salvou da tempestade, se salvou do naufrágio, mas chegou aqui na ilha, vai morrer porque a serpente, a cobra, a víbora, tem uma picada nele, vai estribuchar daqui a pouco. Esse homem é uma pessoa muito má, deve ser um assassino. É uma praga, olha aí, a justiça não deixa ele viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles, os nativos, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era Espera aí, ele agora, há poucos instantes, era considerado um assassino, um vagabundo que a justiça não deixava ele viver. Porque para sofrer desse jeito só pode ser alguém muito mau. Como nada aconteceu com Paulo, ele disse, não era assassino não, ele é um Deus. Olha como as pessoas mudam tão rapidamente de opinião. Às vezes você está ajudando alguém e essa pessoa vai dizer assim, nossa, fulano é uma boa pessoa. É a melhor sogra, é o melhor sogro. Nossa, que pai maravilhoso, nossa, que mãe maravilhosa, nossa, que irmão abençoado, nossa, que pastor, gente boa, legal. Mas, de repente, se algo não sai do agrado, facilmente a opinião muda. Então, de gente boa, de sogro bom, de sogra boa, de tio, de pai, de irmão, vira um cão, um capeta
capeta, não presta para nada, esquece tudo que aconteceu há pouco, muda de opinião rapidamente, e de repente a gente fica nesse embate: eu sou um assassino ou eu sou um Deus? Você nem uma coisa e nem outra. Paulo, você não é nem assassino e nem você é um Deus. Você tem uma identidade. No caso de Paulo, vai lá, Ananias, ora por Paulo, porque ele é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome aos gentios. É um vaso que eu escolhi, que eu separei, que eu estou preparando, que eu estou limpando, que eu estou purificando para usá-lo. Essa era a identidade que Deus deu a Paulo, mas a identidade que os homens deram a ele não correspondia. E você sabe que essa dinâmica de incerteza tem mantido muita gente em cativeiro, gente que não sabe mais quem é, gente que fica bem quando é elogiado, mas que fica em depressão quando é criticado. E aí, querido, a quem você ouve? E às vezes aquela voz que você acha que pode ser a de Deus, de repente não é a de Deus. Porque se de repente ele dissesse assim: ó, estão me chamando de Deus, então é o Espírito Santo. Não, era o capeta também. Tanto o capeta botava na boca dos outros que ele era um assassino, quanto colocava na boca dos outros que ele era um Deus. Ele era só um servo. Nós precisamos saber quem nós somos. Parar de oscilar quem somos em Deus, o que é que a Bíblia nos... Irmão, Jesus passou por isso. O que é que dizem os homens que eu sou? Ah, Jesus, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que é Elias, tem uns dizendo que o Senhor é um profeta. E vocês? Jesus tinha ouvido logo no início do ministério dele, irmãos, a voz do alto que dizia: tu és o meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Jesus sabia quem ele era, porque do contrário, irmãos, ele iria ser alguém perdido na vida dele. Porque muitas vezes levantavam-se dizendo: ele é o Messias, mas outras vezes levantavam-se dizendo: ele é o príncipe, é o chefe dos demônios. Ele está sendo usado por Beelzebu. E aí? E aí a gente fica perdido. Deixa eu dizer uma coisa, querido. A sua identidade, aquilo que você é em Deus, não é construído pela opinião dos outros. Para de ficar ouvindo o que os outros colocam sobre sua vida. Filtra, mesmo que seja uma coisa boa. Eu lembro que, não sei qual dos grandes pregadores, mas diz uma vez que um pregador terminou uma mensagem, não sei se foi Spurgeon, não sei, mas quando ele termina de pregar, alguém vem e diz assim: nossa, que palavra que eu nunca ouvi ninguém pregar igual. E ele disse: eu ouvi Satanás dizendo isso para mim quando eu terminei a mensagem. Querido, quem você é em Deus, é isso que importa. Não que os outros, estou sendo criticado, tá bom, mas é isso. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente precise filtrar. Muitas vezes o que as pessoas estão dizendo, a gente precisa pelo menos considerar: será que eu sou isso? Agora que seja o determinante o que Deus nos diz, não o que as pessoas nos dizem. Está entendendo, sim ou não? Nem assassino, Paulo, e nem Deus, Paulo. Isso é a dinâmica da vida, isso é a opinião das pessoas, que muda tão facilmente, muda tão rapidamente. A outra coisa, irmãos, é a verdade daquilo que a gente fala. É a maneira como a gente vive. A gente vive e a gente fala baseado naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente entende como nossa bússola, nossa regra de fé e de prática, é a palavra de Deus. Irmãos, e muitas vezes aquilo que a gente fala e a maneira que a gente vive vai sofrer uma resposta diferente das pessoas. Algumas pessoas vão dizer: eu creio no que você fala, o que você fala é verdade, como você vive é bacana. Mas outras pessoas vão questionar: e aí, você e eu vamos mudar? Nós vamos mudar aquilo que falamos, nós vamos mudar a maneira como nós agimos, por conta da opinião dos outros. Olha o que acontece com Paulo, capítulo 28,
versículo 23 e 24. Tendo eles marcado, Paulo já estava na casa dele, tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ou seja, foi um discurso embasado. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros continuaram incrédulos. Ou seja, Paulo, você gastou seu latim, você falou de manhã até a tarde, você teve um embasamento nos profetas, realmente, mas eu não acredito. Seu tempo aí não valeu de nada para mim. A maneira como você vive, como você procede, não fez muita diferença. Uns aceitaram, outros não. E aí? Nós vamos mudar o nosso discurso para que todos então concordem, irmãos, isso não vai acontecer. Sua posição vai agradar a uns, mas vai desagradar a outros. Sua postura vai ser bem vista por uns e mal vista por outros. Suas decisões que você toma baseado no que você crê, suas escolhas que você faz baseado naquilo que você entende, vão ser aceitas, elogiadas e bem vistas por um grupo de pessoas, mas talvez por outro não. E talvez esse outro sejam pessoas próximas, sejam pessoas que você tem uma afinidade, e eu te pergunto, o que você vai fazer? Você vai mudar a maneira como você é, você vai mudar aquilo que você crê, você vai mudar aquilo que você fala, aquilo que você entende, você vai desistir disso para agradar e tentar trazer aqueles que discordam de você? Sim ou não? Eu espero que não. Eu espero que você tenha, assim como eu espero que eu tenha, em momentos em que muitos digam assim, eu não creio, eu não vejo o que é certo, mas se você tem certeza e convicção do que Deus tem falado com você, do que Deus tem ensinado a você através da sua palavra, deixa eu te dar uma orientação, fica firme meu irmão, fica firme minha irmã, porque não vai ter unanimidade, não vai ter uma concordância geral de todos, mas não é por isso que Jesus deixou de pregar o Evangelho, nem porque os seus discípulos disseram, Jesus, estamos indo embora. Chegou o momento que ele olhou para os mais próximos, os 12, disse assim, vocês vão também? Se quiser, fica à vontade, mas eu não vou mudar o meu discurso, eu não vou mudar a mensagem, porque isso significa mudar o que eu creio. Isso significa mudar o que eu entendo como a palavra de Deus. E eu não estou disposto a abrir mão disso. Quem está entendendo diz um amém. Meu querido, isso são as incertezas. E a vida é assim. As circunstâncias mudam. E eu espero que isso não mude a sua paz. Está soprando um vento brando, amém, está soprando um vento contrário, louvado seja Deus, eu tenho paz com Deus, Deus cuida de mim, não se deixe ficar confuso também, meu irmão, se as opiniões sobre você mudarem. Quem eu sou? Eu não sei mais quem eu sou, porque uns dizem que eu sou isso, outros dizem que eu sou aquilo. Meu irmão, quem você é em Deus. Ei, você é amado, você é aceito, você é perdoado, você é comprado, você é filho, você é filha de Deus e acabou. Você tem um valor, irmão, irmã, você vai mudar, vai ficar confuso quem eu sou, não, nem alterar a sua maneira de falar e de crer. As incertezas podem nos cercar, mas nós vamos continuar firmes. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Firme, firme, firme. Mas eu quero dizer, irmãos, que a vida, além de nos dar incertezas, por outro lado,
ela também nos dá oportunidades de estabilidade. Eu não estou falando eu estou falando estabilidade. Mas essa estabilidade não é em pessoas, essa estabilidade não é nas opiniões, porque você viu que muda, essa estabilidade não é nas circunstâncias, essa estabilidade ela só se encontra em Deus. Nosso ponto de firmeza se chama Jesus. Deus. Mas, irmãos, Ele nos permite isso, esses momentos que eu chamo de fatos imutáveis, que não mudam pelas circunstâncias, pelos ventos. Deus não é alguém assim. Deus não é alguém que se deixa levar, que muda de opinião facilmente. Deus não é assim. Ele é a nossa rocha. E Ele permanece no controle de tudo. Deus permanece no controle de tudo. Mesmo que a gente já tenha perdido o controle há muito tempo. Acontece. E isso é assim. Eu pergunto, qual controle Paulo tinha sobre aquela circunstância? Nenhum. Qual controle Paulo tinha sobre aquele navio? Nenhum. Qual controle? Nenhum. Sobre nenhum. Mas ele tinha um ponto no qual ele se agarrava. E o texto que nós lemos, irmãos, no início, capítulo 27, versos 23 e 24. No meio da tormenta, no meio do tufão, no meio daquelas ondas se arremessando, um anjo de Deus aparece para Paulo. Não foi na sinagoga, não foi no templo, não foi no meio do vendaval. Eu quero dizer, irmãos, como diz aquela música, os reinos se abalam, os povos se mudam, mas as bocas se abrem, as mãos também se levantam, porque há um Deus, irmãos, que não perde o controle de nada. Mesmo que a gente já tenha perdido, Ele está no seu trono, cale-se diante dEle toda a terra. O Senhor reina, tremam os povos. O Senhor está no controle, assentado num alto e sublime trono. Um anjo de Deus aparece para Paulo, e a primeira coisa que ele diz, coloca lá para a gente, Jaque, verso 23 e verso 24, nós acabamos de ler. Paulo, não tenha medo. Coloca o 23 primeiro. Nessa mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem eu sirvo esteve comigo. Verso 24. Dizendo, Paulo, não tenha medo. Irmãos, só quem pode dizer uma coisa dessa é quem está no domínio e no controle de tudo. Fica tranquilo, Paulo. Deixa o seu coração em paz. Deus está no controle desse tufão aí, ó. Na hora que ele disser assim, tufão, o tufão se acalma. Fica tranquilo, Paulo, não tenha medo. Irmãos, é importante a gente entender essa verdade, que Deus está no controle, mesmo que a gente não esteja mais. Pastor, não sei onde é que vai dar minha família, Deus sabe. Pastor, não sei o que vai ser da minha vida amanhã, nem eu também. Mas Deus sabe. Nós estamos firmes em Deus, a nossa rocha inabalável. Nós podemos descansar, podemos confiar nele. Eita, Deus tremendo. Mas é importante a gente responder a duas coisas, irmãos. O anjo do Deus a quem eu pertenço. A quem você pertence? Irmãos, só há um direito de propriedade se existir uma compra formalizada. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, mas o homem se alienou, o homem se distanciou, o homem se voltou contra o seu Criador e caminhou para longe dele. Mas por meio de Jesus, Deus promoveu uma reaproximação. Através da cruz, através do sangue, nós fomos comprados por bom preço. Pelo sangue de Jesus, Ele nos
comprou, nos readquiriu, nos tornou novamente propriedade dele, propriedade exclusiva dele. Irmãos, eu pergunto, esse sangue foi derramado por todos, mas será que todos podem dizer eu pertenço a Deus? Não, porque somente aqueles que recebem, somente aqueles que entendem e se apropriam pela fé da obra de Cristo e se colocam debaixo dessa expiação, debaixo desse sangue que foi derramado, esses sim podem dizer, eu não sou mais de mim mesmo, eu agora sou propriedade de Deus, Ele me comprou com o seu sangue. Ei, eu não sou propriedade do mundo. Eles não são do mundo, Pai, porque eu também não sou do mundo. Eu não sou propriedade de Satanás. Eu fui resgatado do império das trevas. Eu sou propriedade de Jesus, porque Ele me comprou com o seu sangue. Por isso que Ele podia dizer, o anjo de Deus a quem eu pertenço, eu tenho um dono, eu tenho um proprietário. Mas veja bem, Ele ainda diz a quem eu sirvo. Não basta ser apenas propriedade, porque, irmãos, eu imagino que ninguém compraria um campo improdutivo. Olha, você vai comprar esse terreno aqui, mas esse campo aqui é como se fosse campo de sal. Nada que você plantar aqui dá certo. Essa terra não prospera. Você gastou um dinheiro, mas você pode investir aqui que nem batata nasce aqui. Nem praga nasce aqui nesse negócio. Nem abrolho nasce aqui. Nem erva daninha nasce terreno, nada, é terreno de morte. Você compraria? Você investiria? Compre esse carro, mas ele nunca vai andar. Irmãos, ninguém faria um negócio que fosse frustrado. Você acha que Deus investiria o seu único filho por algo improdutivo? Não. Ele compra. E a Bíblia diz que Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, quando Ele olha para nós, Ele vê um campo, Ele vê uma propriedade que vai produzir frutos para a glória dEle. Querido, não adianta ser ou se chamar, eu sou de Jesus e viver uma vida de esterilidade. Você e eu fomos chamados para servir, Ele é o meu dono, mas Ele é também o meu Senhor, é aquele a quem eu sirvo, eu sou escravo dEle, eu sou dEle, para a glória dEle, tudo que Ele mandar eu farei. Irmãos, só quem tem certeza em tempos de crise é alguém assim, que sabe quem é o seu dono e sabe quem é o seu Senhor. Quem é o seu dono? Quem é o seu Senhor? É isso que vai te dar forças em momentos de crise, em momentos de instabilidade. É saber quem você pertence, a quem você pertence. Irmãos, nossa estabilidade não está no mundo. Deixa eu dizer isso para você. Nós estamos orando sempre, porque queremos o melhor para a nossa nação. Amém. Não é porque temos um candidato perfeito, não. Mas eu quero dizer para você, a minha estabilidade, a sua, não estará no governo. Porque isso é instável. A gente elege um que pode morrer amanhã. Que Deus o livre, o guarde e lhe dê longevidade. Amém? Mas pode morrer amanhã. A nossa estabilidade não está na nossa conta, no nosso emprego. Eu sou concursado, pastor. Ninguém tira de mim. A nossa segurança, irmãos, não está nas coisas que o mundo coloca como segurança, porque essas coisas são instáveis. Uma época, uns anos atrás, na época do presidente Collor, que as poupanças, as reservas dos brasileiros foram congeladas, confiscadas. Muita gente que tinha sua segurança na sua gorda caderneta de poupança, porque era o que tinha na época, se viram sem nada. Irmãos, nunca vimos uma taxa de suicídios como a daqueles anos.
Gente que se viu sem segurança. Tudo que eu tinha reservado para o meu futuro se foi. E aí se viram sem estabilidade. Se viram desesperados. E muitos deles tiraram a vida. Se mataram. Eu quero dizer, irmãos, que a nossa estabilidade está em Deus. Meus irmãos, se a gente perdesse o foco, a gente está elegendo um outro Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser o nosso emprego, pode ser o nosso governo, pode ser qualquer coisa. Se transformará em Deus na nossa vida. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, exorte aos ricos deste mundo. Tem algum rico aqui? Essa palavra é para você. A que não sejam orgulhosos, mas nem depositem a sua esperança. Está aí o texto? Não depositem, leia comigo, a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ei, riqueza, dinheiro, status, emprego, concurso, e papapá, e ppp, é instável, meu irmão. Você diz assim, agora eu vou, olha, meu campo produziu muito, eu vou construir uns celeiros, e eu vou armazenar, e vou descansar, e vou dizer para minha alma, alma, descansa, folga, bebe, regala-te, tens muito para muitos anos. Aí uma voz diz, louco, essa noite você vai morrer, meu filho. Essa noite vão pedir a sua alma, sua estabilidade se foi, você não entendeu nada. Não ponham a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas, complete comigo. Não, completa melhor, por favor. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso. Então não é o meu dinheiro que tudo me proporciona ricamente, não. Irmão, Paulo não tinha condições financeiras para ir para Roma. Pagaram a passagem, uma viagem meio conturbada. Mas o império bancou a viagem dele. Ainda foi escoltado, irmãos. 200 cavaleiros, 200 lanceiros. Tudo isso, um exército para levar o homem. Deus tudo nos proporciona ricamente. Bota de novo, Jaque, por favor. Essa última parte você tem que gravar no seu coração. Mas em Deus. Coloque sua esperança em Deus. Porque Ele nos proporciona tudo regrado. É regrado, irmão? É ricamente. Para o nosso Deus gosta de te alegrar. Irmão, tem coisa que Deus faz, você diz assim, sério, Jesus? Isso é para moar? O Senhor está fazendo isso só para dar prazer a essa pessoa que não vale muita coisa, mas pelos olhos do Senhor vale muito. Ei, olha para Deus, porque Ele quer alegrar o seu coração. Você diz assim, eu não posso, mas Deus pode. Irmãos, o que a gente vê Deus fazendo, como Ele responde mais do que a gente pede. Agora o problema é que muitas vezes nosso coração está nessas coisas, a gente quer o prazer acima de Deus, mas quando a gente quiser Deus acima do prazer, Ele nos concede o que nos apraz. Amém ou não? Então, queridos, aqui a Bíblia, na dinâmica da vida, nos mostra que existe uma estabilidade a ser construída, a ser crida. Deus está no controle de tudo, quando eu já perdi o controle de todas as coisas. E eu não sei por que vocês estão com tanto frio, eu estou derretendo de calor, as janelas estão todas fechadas, os climatizadores não estão ligados. Pelo amor de Cristo, Ronaldo, abre essa janela aqui, faz um favor para o seu pastor. Hã?
misericórdia, mas eu vou derreter. Aí, ó, passando vergonha aí para o pessoal que está em casa. Brincadeira. Vamos lá, estamos indo para o final. Eu quero dizer que a vida... Então vamos lá, recordar rapidinho, para a gente caminhar. A vida nos dá essa dinâmica através de incertezas, sim ou não? As circunstâncias mudam, as opiniões sobre nós mudam. Aquilo que a gente fala pode ser crido, pode ser rejeitado. Incertezas. A Bíblia nos dá certeza, mas essa certeza que a Bíblia nos dá tem um nome, tem uma pessoa, é Deus. Se não for Deus, não é estabilidade, é instabilidade. Nós precisamos saber quem nós temos crido, quem é aquele que é o nosso dono e a quem nós servimos. É a esse Deus que nós servimos. Mas eu quero findar dizendo que a Bíblia nos dá também condições condicionais. A vida nos dá isso. Incertezas, diga comigo, incertezas, certezas e condições e situações condicionais, perdoa. O que é isso, irmão? Incerteza você não domina, você não determina. O vento vem, as opiniões mudam, você não muda isso. Pode baixar para 20, para não fazer agora. Olha para mim. As incertezas, elas fazem parte. A certeza também pode fazer parte, desde que Deus esteja no controle. Mas eu quero dizer que existem situações que são condicionais. Depende não somente de Deus, depende de nós também. Deixa eu te mostrar isso rapidamente. Nesse texto aqui, irmãos, a Bíblia vai falar que nesse navio existiam 276 pessoas, segundo o verso de número 36. E nesse navio que estava prestes a naufragar, Deus deu uma palavra para Paulo. E disse Paulo, no verso 22, nenhuma destas 276 pessoas vão perecer. Deus, pela sua graça, no verso 24, Deus, pela sua graça, Paulo lhe deu todos estes que estão aqui. Paulo chega a dizer, nenhum fio de cabelo vai se perder de nenhum de vocês. Irmãos, o que é que Deus prometeu? Paulo, por sua causa, eu vou te dar a vida de todas estas pessoas. Eu vou salvar, nenhum deles vai perecer, nenhum deles vai morrer. Promessa de Deus, sim ou não? Palavra de Deus, sim ou não? Mas era condicional. Você vai ver que todas as promessas de Deus, geralmente elas seguem com uma palavra assim, se ouvirdes a minha voz, se guardardes os meus mandamentos. É a condição que Deus estabelece. E nesse texto algo me chamou a atenção. A promessa que Deus deu exigia uma participação. Olha comigo o capítulo 27, verso 29. 29 já, que até o 31. Receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, olha, presta atenção. Nisto os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram um bote no mar, a pretexto que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes, os marinheiros, não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Presta atenção. Eles ainda precisavam movimentar o navio. E para movimentar o navio, eles precisariam dos marinheiros. Quando Paulo vê que os marinheiros iam fugir, ele diz para o centurião, não deixa não. E eu acho interessante isso, irmãos. Porque ele diz assim, se eles fugirem, vocês vão perecer. Ele não disse nós. Paulo sabia que ele estava garantido, irmão. Paulo sabia que ele ia escapar, porque Deus tinha um propósito para ele. Você vai pregar em Roma, Paulo. Eu vou te levar para lá. Você não precisa ter medo, não. Mas eu vou te dar, pela minha graça, esses que estão com você. Então ele diz assim, ô centurião, está vendo aquela galera ali, ó? Ela quer fugir. São os marinheiros. São eles que vão movimentar esse navio. Se eles fugirem, vocês não vão se salvar. Segura eles. Essa certeza é tremenda, irmãos. Essa certeza que Paulo fala, eu tô salvo, mas ao mesmo tempo era uma certeza altruísta,
Não era nada egoísta. Tipo assim, estou nem aí. Se quiser para o inferno, que vá. Se quiser morrer, que morra. Eu estou garantido, eu estou salvo. Paulo se preocupa e diz, não deixa eles irem embora. Veja, Deus tinha dado a promessa, mas os marinheiros precisavam continuar lá. Eu não sei se você entendeu, mas eu quero dizer uma coisa. Tem promessas na sua vida que precisam da sua participação. Não adianta dizer, Deus me prometeu, pastor, ministério. E a sua participação? Deus me prometeu um carro. E a sua participação? Vai tirar a carteira? Não. Então, meu filho. Deus me prometeu, irmãos, tudo que Deus promete exige uma preparação e uma participação da nossa parte. Não é ficar parado, Deus me prometeu, pastor, que eu vou passar no concurso, e você está estudando. Você está gastando horas com aquilo. Você está fazendo a parte que lhe cabe. Nós estamos participando desse projeto. Não deixe os marinheiros irem embora, porque senão não vai ter salvamento nenhum. A outra coisa, a mesma direção da participação, da condição, verso de número 33 a 36. Ainda fala sobre essa condição. Olha o que acontece. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Todo mundo estava em jejum. E ele dizia assim, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer. O povo estava de jejum 14 dias, sem comer nada. E Paulo diz assim, continua, Jaque. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Deus não tinha prometido que ia salvar todo mundo? Sim ou não? Mas eles precisavam comer. Pastor, como assim? Coisa básica. Não, presta atenção. Eles iam ter que se esforçar, nadar, em meio a um tufão, em meio a águas agitadas, em meio a ondas bravias. Eles precisavam nadar. Alguns que não soubessem iam ter que se agarrar nos destroços do navio. Deus sabia que isso iria acontecer. E então ele diz assim, para isso acontecer você tem que comer. Nada de jejum mais. Vai se alimentar para ter força. Deixa eu dizer uma coisa. Tem coisa que é básica, irmão, na vida da gente. E porque é tão básica, a gente não está prestando atenção. E, meu irmão, quer ficar forte? Você está orando? Você está gastando tempo com o alimento da palavra de Deus? Você está se alimentando da presença de Deus? Tem coisa que é básica. Tem coisa que Deus não vai fazer pela gente. Tem coisa que é nossa responsabilidade. Deus, está tão ruim na minha casa, meu casamento está tão áspero, está tão vazio. Tem coisa que é básica, irmão. O maridão faz a parte dele, a esposa faz a parte dela. Cada um contribuindo para regar aquela plantinha chamada casamento. Para melhorar aquele ambiente, para deixar ele um lugar melhor, um relacionamento melhor. Mas a gente todo dia insiste em fazer do nosso jeito. Eu não quero comer. Se você não fizer uma coisa básica na sua vida, a promessa de Deus pode não se cumprir. Por que vocês morreram, gente? Deus não prometeu que ia salvar. É porque a gente não comeu. Ô infeliz, só isso. Só era ter aberto a boca e comido alguma coisa. Mas você não teve capacidade de fazer uma coisa básica, simples. E aí o milagre não veio. Nas incertezas, nas certezas, nas partes que são condicionais, a gente precisa tomar algumas atitudes. Primeira, agir com discernimento. Paulo já sabia, se você for no início do capítulo 27 e começar a ler, você vai ver que Paulo chegou a dizer para o centurião, para o piloto, para o capitão do navio, disse assim, não vamos embora não, gente, vamos ficar aqui. Essa viagem não vai dar certo não, vai dar problema. Ele
ele tinha o que os outros não tinham, discernimento. Irmão, se a gente tiver discernimento, a gente evita muitas incertezas. A outra coisa é parar de lamentar. Paulo chega a dizer assim: ei, vocês deveriam ter me ouvido lá atrás. Vocês lembram o que eu falei? Mas agora eu aconselho vocês a terem bom ânimo, porque o anjo de Deus me apareceu, e aí ele vai contar o que Deus falou. Mas o que me chama a atenção é que ele não fica assim: ô gente, vamos ficar chorando, tudo deu errado, o vento acabou com a nossa viagem, a falta de dinheiro acabou com a nossa alegria, a misericórdia. Irmãos, ele não fica lamentando, ele diz assim: vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Olha para quem está do seu lado e diz assim: vamos fazer alguma coisa, meu irmão, para de ficar olhando para trás. Coragem, coragem foi a palavra que Deus deu àqueles. Tenha coragem. Coragem para nadar, coragem para entrar na água, coragem para buscar a promessa que Deus deu para você. Ele disse que eu vou me salvar, e nem que seja agarrado num pedaço de madeira, mas eu vou me salvar, porque Deus disse que eu vou me salvar, e nenhum fio de cabelo vai se perder de mim, e pronto. Mas é preciso de coragem, é preciso coragem, não adianta ficar lá: eu não sei, eu não vou pular na água. Pula, varão, pula, varoa, vai em frente, porque Deus prometeu que vai te guardar. Amém, querido? Eu quero finalizar pedindo para que você fique de pé. Nós vamos orar nesse instante. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu tranquilizar o seu coração. A vida é assim. A vida segue uma dinâmica. Irmãos, é normal, você acorda um dia, está tudo jóia. Você diz assim: nossa, eu nunca vivi um dia tão bom como esse. Aí no outro dia parece que tudo muda. E a gente diz assim: nossa, que dia terrível, ontem foi tão bom, ontem deu tudo certo, e hoje não. A vida é assim. Fecha seus olhos. É momento da gente dizer: Deus, eu não vou ficar lamentando, não. Eu não vou ficar choramingando, reclamando, dizendo: Deus, olha aí, Deus. Não. É agora. O que é que eu tenho que fazer agora? É se agarrar nas certezas. É se agarrar naquilo que Deus é para a nossa vida. Deus, eu estou cercado. Eu estou cercado de incertezas. Eu estou cercado de opiniões diferentes. Uns me criticam, outros falam bem, mas eu não sei mais quem eu sou. Ei, Deus sabe quem você é, pergunta a Ele. Pergunta a Ele. Diga: Deus, quem eu sou para o Senhor? E Ele vai te dizer, Ele vai te falar: você é meu filho, você é minha filha. Se agarra em Deus, Ele é a nossa estabilidade. Ele não muda, Ele continua sendo nossa torre forte, nosso lugar seguro. Eu queria que a gente encerrasse esse momento orando para Deus nos dar forças, orando para Deus nos dar resiliência. Deus, eu não vou ficar estagnado, amargurado na minha vida, não, Deus. Eu gosto da frase do pessoal da Asmari. Você já passou ali pelo pessoal, os catadores de papelão de BH? Tem uma frase que diz assim: a vida me fez um papelão, e eu fiz do papelão a minha vida. Eles são catadores de papelão, lá no centro de Belo Horizonte. Era para eles terem dito assim: ah, vida, oh céu, não. Eu vou entender o que eu posso fazer. Eu vou dar uma volta por cima dessa situação. Irmãos, e agora eu estou falando para quem crê em Deus. Ei, você crê em Deus, meu irmão? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não muda, meu irmão, minha irmã. Então se firme nele, se apoie nele, porque o livramento vai vir. Deus fala conosco no meio da tormenta. Deus fala conosco no meio da tempestade. O anjo de Deus apareceu para mim essa noite.
Oh Pai, em nome de Jesus, a minha oração agora, Senhor, é que nessa dinâmica da vida, nessas incertezas que a gente passa, muitas vezes tentando nos afundar, tentando nos paralisar, Senhor, muitos de nós perdemos até a nossa identidade, não sabemos mais quem somos. Ficamos, Senhor, perdidos na opinião de um, na opinião de outro. Ficamos, Senhor, muitas vezes amargurados, porque colocamos toda a dependência emocional e espiritual nas circunstâncias. E quando o vento veio, tudo isso se mostrou instável. Muitos, Senhor, fracassam, muitos caem. Mas nós, Senhor, declaramos que a nossa fé está em Ti. Nós queremos declarar, Senhor, como o salmista diz, a nossa confiança não está em carros e cavalos, mas no nome do Senhor nosso Deus. Ei, meu Deus, quem confia em outras coisas se encurvam e cai, mas quem confia no Senhor se levanta e está de pé. Meu Deus, a minha oração, levanta cada um de nós, levanta sua mão em nome de Jesus e fala para Deus: Deus, me sustenta, me sustenta, me sustenta em nome de Jesus, me levanta, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, Tua graça nunca falha. Pai. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Verdade. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Eu creio nisso, Senhor, eu creio nisso. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me consola. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu viverei na bondade de Deus. Declare isso para Ele. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Ei, eu creio, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Oh, aleluia. eu cantarei da bondade de Deus. Ah, Senhor, Tu és a nossa torre forte, Tu és a nossa rocha, Senhor,
E em Ti nós estamos seguros. Obrigado, Jesus, porque essa certeza nos mantém de pé. Eu quero Te agradecer nesse momento, Deus, por esse tempo que passamos aqui. Eu quero Te agradecer, meu Deus, por cada vida que veio Te adorar nessa noite. E que a Tua bênção, meu Pai, a vitória que vem do Senhor, as promessas do Senhor que estão sobre nós, a palavra do Senhor que está sobre nós, seja ela que nos mantenha de pé, diante de qualquer vendaval, diante de qualquer furacão, de qualquer circunstância. Nós queremos declarar que confiaremos no Senhor. Obrigado por tudo, leva-nos em paz, livra-nos do mal, dá-nos uma noite abençoada. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe. Não saia sem se despedir de pelo menos umas 3 pessoas. Pelo menos 3 abraços. Você que nos acompanhou, Deus abençoe você. Uma noite abençoada para você e para sua casa, em nome de Jesus.